Oi, tudo bem? Meu nome é Júnior. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns investimentos para iniciantes. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui no canal e já dê o seu like também, que isso me ajuda bastante. Então, vamos para o vídeo? Bom, antes de fazer qualquer tipo de investimento, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência. O que é a reserva? A reserva é aquele dinheiro que vai te prevenir de qualquer imprevisto que possa acontecer e também evitar que você acabe resgatando seu investimento antes do prazo. Esse dinheiro é recomendado que seja de 6 meses a 12 meses do seu custo de vida, para que você consiga passar com certa tranquilidade. Bom, eu vou falar sobre dois tipos de investimento básico aqui, que seria a renda variável e a renda fixa. E eu vou falar um pouco as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. E o nosso primeiro aqui seria a renda fixa. Renda fixa, qual que é a vantagem da renda fixa? É que você vai resgatar o dinheiro que foi combinado na data da contratação. Então, por exemplo, se na hora da contratação do título, na hora que você for investir, estava lá, por exemplo, IPCA mais 2. O que seria isso? IPCA seria a inflação, mais 2, que seria a taxa que você vai ganhar, o nosso juros real. Ou seja, quando você comprar esse título, ele vai estar sendo corrigido ao longo do tempo com a inflação e você vai ganhar mais os 2% aqui no nosso exemplo, que seria o nosso ganho real sobre isso. E aí, como que funciona a liquidez? Aí tem a liquidez. A liquidez seria a questão de como que esse investimento ele se transforma em dinheiro, a velocidade que ele se transforma em dinheiro. Tem investimentos que você tem, por exemplo, o D mais 1. O que seria isso? O D mais 1 seria no próximo dia útil. Ou o D mais 2 seria, por exemplo, hoje mais 2 dias úteis, para aquele investimento seu ser resgatado e virar dinheiro. Agora, qual que seria a desvantagem da renda fixa? Basicamente, a desvantagem da renda fixa seria a rentabilidade. Como é uma taxa garantida, ela é uma rentabilidade menor. Por quê? Porque é um dinheiro que você está emprestando para o banco. Então o banco ele pega aquele dinheiro e usa para financiar carro, financiar casa, ele usa para o banco precisa de dinheiro. Então é mais ou menos assim que ele usa aquele dinheiro que você emprestou para ele. Então, como a nossa taxa Selic ela está caindo, o banco tende a ter que cobrar menos juros por esse financiamento e, consequentemente, ele também vai pagar menos pelos títulos. Agora vamos falar sobre renda variável. Na renda variável, como que funciona? Quando você investe na renda variável, basicamente você está investindo em negócios. Então, qual que seria a desvantagem da renda variável? Porque, como o nome diz, você não consegue saber quanto que ela vai subir nem quanto que ela vai cair, ela oscila. E o que faz ela oscilar? São diversos fatores que faz ela oscilar. Então, basicamente, é a demanda da oferta e procura. Então, se tem muita oferta ou se tem muita procura, o preço vai oscilar. Então é mais ou menos assim. Ao lado positivo seria que você tem uma possibilidade de ganho muito grande. Porque pensa comigo, se você investiu numa empresa onde ela estava num potencial muito grande de crescimento, mas você investiu naquele momento que ela era pequena ainda e você comprou bastante naquele momento, quando ela cresceu ao longo dos anos, quando ela se tornar uma empresa grande, você vai ter uma porcentagem grande e as ações delas vão crescer muito. Só que aí você deve estar se perguntando diante desse monte de informação, para você que está começando agora, onde você investe exatamente? Eu separei aqui 3 formas de você poder investir de forma mais fácil. Então, para você que gostou de investir em ações, mas você não sabe muito bem como escolher, como analisar, ou você acha que isso é muito complicado. A primeiro investimento seria o BOVA11. O que é o BOVA11? Ele é um ETF. O ETF ele é como se fosse um fundo que tem várias empresas ali, então você não vai ter o trabalho de ter que escolher empresa específica e basicamente quando você comprar esse ETF, ele já vai estar com várias empresas ali dentro. Tem um lado ruim que seria que você não consegue escolher empresa específica, então talvez você não vai ter tantos ganhos, porque você vai estar bem diversificado, mas esse também é um lado positivo. Outro lado é que ele não paga dividendo. O que seria dividendo? Dividendo seria os lucros que a empresa distribui para os seus acionistas. Nesse fundo, você não receberia. Por quê? Porque esses lucros, esses dividendos, eles são reinvestidos no próprio fundo. Ou seja, o intuito do fundo crescer bastante. O nosso segundo tipo de investimento é o IVVB11. O IVVB11 ele é um índice que replica o S&P 500, que é o índice americano. Então, quando você investe, você está expondo o seu dinheiro ao dólar, mas só que são empresas americanas, são as 500 maiores empresas americanas. Eles seguem o mesmo exemplo do exemplo anterior que eu acabei de falar, só que eles são só com empresas americanas. Então ele é uma forma de você conseguir se expor ao dólar, mas com aquele mesmo problema. Você não consegue escolher ativos específicos, você não consegue escolher uma empresa específica, você consegue escolher o fundo em si, que já tem todas as empresas ali escolhidas.
E o nosso terceiro tipo seria os fundos imobiliários. Fundos imobiliários talvez é uma forma mais simples para quem está começando. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele acaba tendo uma oscilação um pouco menor por ser imóveis. Ele tem as suas oscilações também, mas ele acaba sendo menor do que ações. Ele paga dividendo todos os meses, então quando você compra um fundo imobiliário, ele acaba te pagando dividendo todo mês. É como se você comprasse aquela casa. Imagine que você comprou uma casa, sei lá, vamos supor que você comprou aquela casa dividida com uma pessoa, cada um deu metade do valor. E aí cada um tem direito a receber metade do aluguel. É mais ou menos assim que funciona. Só que nos fundos imobiliários ele acaba sendo muito mais vantajoso, porque são diversos imóveis alugados para a empresa, que é muito melhor de ser alugado do que você alugar uma casa, por exemplo, onde você teria problema com manutenção da casa, inquilino que saiu e não pagou, ou a casa que ficou vazia e não tem ninguém pagando. No caso de empresa, ele acaba sendo muito melhor. E um fundo fácil e simples seria o BCFF11. Ele é um fundo também que ele investe em outros fundos. Então, quando você estiver comprando esse tipo de fundo, ele investe em vários outros. Então, ele acaba sendo diversificado também. Então, você também não precisa ter tanto conhecimento para escolher o fundo em específico, qual fundo imobiliário você vai escolher. Ele já está bem diversificado ali. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha trazido de forma fácil e de fácil entendimento. E se você gostou, se inscreva aqui no canal também. Que a gente traz vídeo toda terça e quinta. Então, sem mais por hoje, muito obrigado e até a próxima.